Olá, aqui é o professor Ramon Souza. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para se tornar um aluno do TI Total. E o que é o TI Total? O TI Total é o curso mais completo e mais recomendado de tecnologia da informação para concursos fiscais e controle. É o curso que vai te fazer revolucionar o estudo dessa disciplina, destravando o seu aprendizado e fazendo com que você consiga ir a excelentes notas na disciplina nos concursos mais difíceis e mais concorridos do país. E o que seria revolucionar esse estudo de TI para concursos fiscais e controle? Significa que você é capaz de aprender essa disciplina. Significa que você é capaz de enfrentar as questões cobradas na sua prova. E olha só, não importa se você já estudou TI, se é o seu primeiro contato, não importa nem mesmo se você é da área de TI. Você pode ser de outra área, você pode ser contador, formado em direito, pode ser engenheiro, pode ser pedagogo. Você vai conseguir sim aprender essa disciplina. Eu estou falando de pessoas que começaram do absoluto zero e conseguiram alcançar excelentes resultados, os resultados necessários para a aprovação. Eu criei esse método e esse método já auxiliou, já ajudou centenas de pessoas a enfrentarem as provas de TI nos concursos fiscais e controle, inclusive algumas delas gabaritando. Eu sei que você pode estar olhando para mim agora um pouco desconfiado. Será que esse método funciona mesmo? Será que o professor não está exagerando? Eu acho que é impossível aprender TI. Será que é isso? Acertei o que você está pensando? Então deixa eu te mostrar alguns resultados de alguns alunos que conseguiram aí obter a aprovação e conseguiram se sobressair na disciplina de TI, inclusive alguns deles gabaritando a prova, gabaritando as questões de TI, como é o caso do Wilson Tavares, o grande Wilsinho, que conseguiu gabaritar a prova do TCE Rio de Janeiro, mas deixa ele mesmo falar como foi essa experiência. Fala pessoal, aqui é Ilcinho. Hoje eu estou lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como auditor de controle externo na área de ciências contábeis. Venci a banca CESP e venci tecnologia da informação, que é uma das disciplinas mais difíceis hoje em dia. E eu consegui tirar 100% nessa prova utilizando o material do Ramon. Material que me ajudou bastante para eu conseguir chegar em alto nível nesse concurso. Olha só, o grande Wilson gabaritou a prova de análise de dados e tecnologia da informação do TCE Rio de Janeiro e hoje é servidor do TCE. Mas o Wilson não é o único. Olha só o Neurisnaldo aprovado na Cefaz Alagoas. Vamos ver o que é que o Neurisnaldo fala pra gente. Fala pessoal, beleza? Passando aqui para agradecer ao professor Ramon Souza pelo material de excelência de TI e de auditoria fiscal. Utilizei para a Cefaz Alagoas e também para Cefaz Espírito Santo. Na Cefaz Alagoas consegui conquistar o 14º lugar e sem o material dele com certeza não seria possível. Muito obrigado. E você que ainda não conhece o professor Ramon, pode colar nele que é sucesso. Olha só que legal, além do Neurisnaldo na Cefaz Alagoas, nós temos aí o depoimento do Ademar, que simplesmente aí destruiu na prova da FGV na Cefaz Espírito Santo, se dando super bem, inclusive em um tema dos mais difíceis, que é SQL para a FGV. Vamos ver nas palavras do próprio Ademar, né? Fala galera, beleza? Eu sou Ademar Nunes e atualmente eu estou aprovado em 6º lugar na Cefaz Espírito Santo. Eu adquiri o material de questões focadas na FGV do professor Ramon e indico para todos. A matéria de TI sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim, principalmente a parte de SQL. E depois de fazer e refazer as questões escolhidas pelo professor, juntamente com as videoaulas que ensinam cada tópico, eu consegui lograr êxito nesse certame, principalmente nessa matéria de TI. Nas provas anteriores eu não passava de 60%, 70% nas questões e dessa vez eu consegui alcançar 90%. Portanto, eu realmente indico o curso dele. Foi um curso diferencial e que, sem dúvida, fez toda a diferença no meu resultado. Legal demais, pessoal, legal demais. Olha só que interessante. O Ademar conseguiu 90% em uma das provas das bancas mais difíceis, quando a gente está falando de tecnologia da informação, que é a FGV.
Então, todas essas pessoas aí conseguiram. E não só elas. Vejam só, nós temos mais alguns depoimentos aqui, olha. Da Isadora, que assim como o Wilson, gabaritou uma prova lá na Cefaz Alagoas. Ela fechou a prova de Tecnologia da Informação. Nós temos aqui a Beatriz, que foi aprovada na Cefaz Espírito Santo. Nós temos o Acari, que foi aprovado na Cefaz Espírito Santo. Então, vários alunos conseguiram, sim, a aprovação em concursos aí, contando com o rendimento na disciplina de Tecnologia da Informação. Então, se eles conseguiram, você também é capaz. Você também consegue. Beleza? Pessoal, antes de falar do método, eu queria falar um pouquinho, né, de como que eu criei esse método, né? Alguns de vocês podem ainda não conhecer muito bem a criação desse método. Olha só, deixa eu mostrar aqui na tela o seguinte. Aqui é o professor Ramon Souza, pessoal. Eu comecei, né, sou formado em Engenharia de Software e sou hoje auditor fiscal de Santa Catarina, aprovado em 12 concursos públicos e professor de Tecnologia da Informação há 5 anos. E aí, por que eu criei esse método? Né? Então, veja que eu tracei essa trajetória. Eu comecei lá no interior do Ceará, né? Sou natural aí de Quixadá, do distrito de Juatama, 3.000 habitantes, e estudante de escola pública a vida toda, e consegui aí ser aprovado em um dos concursos mais difíceis do país, que foi o cargo de auditor fiscal de Santa Catarina, além de outros 11 concursos, incluindo aí Petrobras, Dataprev, Ministério do Planejamento, MPU, Tribunais de Contas, toda essa trajetória no mundo dos concursos. Né? E por que eu criei, então, o TI Total? Por que eu criei esse método? Pessoal, porque, como vocês viram no que eu falei, eu já estive do lado de vocês. Eu já fui estudante para concurso público, já fui concurseiro. E eu já sofri com a matéria de TI. Mesmo sendo da área, mesmo sendo formado em Engenharia de Software, lá pela Federal do Ceará, eu sofri com a disciplina de TI no estudo para concurso público. Por quê? Já estudei com muito material que só me fez perder tempo. Ao invés de me ajudar, o material me fazia perder tempo. E aí, por isso que eu resolvi criar um método que ajudasse de verdade os concurseiros. Não só a destravar o estudo de TI, porque muita gente, né, tem um medo inicial já de encarar a disciplina, como também transformar essa disciplina num verdadeiro diferencial na hora da prova. Porque ela já figura entre as mais importantes nos concursos fiscais de controle. Então eu criei esse método empacotando essa experiência como concurseiro e também a experiência como professor desde 2017. Beleza? E aí, pessoal, então, deixa eu falar aqui rapidamente sobre o que você precisa, tá? Antes de eu apresentar de fato o TI Total. No estudo para concurso público é importante que você tenha 3 pilares fortificados. 3 pilares fortes. Tá aqui os pilares. Você precisa de uma teoria, você precisa de questões e você precisa de revisão. Isso em conjunto é o que vai te dar o diferencial para a aprovação. Mas isso não deve ser estudado de qualquer forma. O que você precisa em teoria? Em teoria você precisa de um material que te dê as bases do estudo da matéria, sem que te encha de detalhes desnecessários. Focando em tornar a disciplina mais simplificada, porque às vezes você nunca viu TI da vida, então você precisa que a disciplina esteja de forma mais simplificada, mais removendo, aliás, abstrações, porque não é uma disciplina que muitos estão acostumados a lidar no dia a dia. Com foco em quê? Com foco em você acertar a questão de prova, que não te dê mais nem menos do que você precisa para acertar a questão de prova. E lógico, se isso for com a metodologia padronizada e com a experiência de quem já trilhou esse caminho e já ajudou muitos alunos, melhor ainda. Então, para a teoria, você precisa disso. Para questões, você precisa de muitas questões para exercitar. Em concurso público, nós estamos falando de resolver questões de prova, resolver provas. E para você chegar lá no dia e resolver a sua prova, você precisa ter treinado bastante com as questões. Então, você precisa de muitas questões e questões corretas, questões certas, adequadas para o seu concurso. Não questões fora do escopo. Tá? Não questões fora do escopo, questões aplicáveis ao seu concurso e ao seu cargo. E de revisão, se você tiver aí, né? Porque naturalmente você vai esquecer os assuntos estudados. Naturalmente você vai esquecer esses assuntos. Então você precisa de uma forma rápida, de uma forma sistemática, de aprender a matéria, de revisar a matéria, para que você consiga recuperar rapidamente o conteúdo e, no dia da prova, lembrar para acertar as questões. Então, para a disciplina, isso aqui serve para todas as disciplinas que você estuda para concurso. Mas para a disciplina de TI, eu empacotei tudo isso que você precisa
no TI Total. TI Total para a área fiscal e controle. E para quem que é o TI Total, professor? Será que o TI Total é para mim? Bom, se você quiser ser aprovado, se você quiser ser o próximo ou a próxima auditor ou auditora fiscal de tribunais de contas, ou auditor fiscal ou de tribunais de contas, então o TI Total é para você. Se você quer aprender de uma vez por todas a disciplina de TI para acertar a questão de prova, o TI Total é para você. Se você quer entender como as bancas examinadoras cobram a disciplina, cobram as questões das disciplinas, é para você. Se você quer estudar pelo material do professor mais indicado pelas consultorias e pelos aprovados, o TI Total é para você. E se você já estudou, já tentou estudar por essa disciplina por outros professores, por outros materiais e não conseguiu sair do lugar, não conseguiu entender quase nada, o TI Total é para você. Eu já recebi depoimento de alunos que já passaram por 7 outros professores de TI sem entender a matéria. E aí, quando chegaram no nosso material, relataram que, opa, agora começou a clarear, comecei a aprender a disciplina de TI. Alguns passaram por 3 outros professores. Esse caso foi bem interessante, que falou que passou por 7. Então, o TI Total é para você. Mesmo que você não seja da área de TI. Mesmo que você não seja da área de TI. E o que é que você vai encontrar no TI Total? Você vai encontrar aulas teóricas em PDF, com abordagem esquematizada e didática, para facilitar o entendimento da disciplina. Você precisa de um entendimento mais didático, uma simplificação de alguns conceitos, de algumas teorias, para que você consiga entender, dentro daquilo que é necessário para acertar a questão de prova. Aulas em vídeo, com abordagem completa, e voltada principalmente para quem não é da área de TI e precisa de explicações e exemplos, muitos exemplos, para facilitar a tecnicidade da disciplina. Mais de 4.000 questões comentadas e separadas por banca e por assunto. Então veja que é muita questão que você vai encontrar já separadas. Isso aqui é interessante, pessoal, ressaltar por quê? Porque as questões de TI, elas têm um problema de seleção nos sistemas de questões que a gente pode utilizar para resolver questões. Porque às vezes está resolvendo uma questão que está no filtro, mas ela não é questão aplicável ao seu edital, ela não é questão aplicável ao seu concurso. Então, se você não quer perder tempo selecionando tudo isso, eu já te entrego tudo isso aqui no TI Total. Aulas em vídeo de revisão, abordando os principais assuntos de cada aula, né, de cada assunto. Fórum de tira dúvidas. E aí, nós temos vários concursos da área fiscal e vários concursos da área de controle. Para os principais concursos, nós temos análise do conteúdo e roteiro de estudos, para te indicar quais aulas você deve estudar para aqueles concursos da área fiscal e de controle. Além de ter os roteiros básicos para você estudar em pré-edital dos concursos dessas áreas, né? Além disso, tudo isso aqui nós temos para 54 aulas. O TI Total hoje ele conta com 54 temas diferentes. 54 aulas, que são os temas que já foram cobrados nos concursos fiscais e controle. Então você vai desde bancos de dados, SQL, parte de governança de TI, com ITIL, COBIT, PMBOK, MPSBR, a parte de rede de computadores, segurança da informação, engenharia de software e muito mais, inclusive temas bem novos cobrados nos editais mais recentes, como processamento de linguagem natural, machine learning, Python, R, recorde linkage, XML, representação de dados, Power BI. Então são 54 módulos, 54 aulas completas para você fazer sua preparação para TI, né, no estudo de TI para concursos fiscais e controle. Tudo isso de que forma? Lembra dos 3 pilares? Você precisa fortalecer os 3 pilares. Então eu te entrego isso em PDF de teoria com aquela abordagem completa, mais esquematizada e didática. Então você vai ter lá toda a formatação adequada para que você aprenda não só pela escrita, mas também de forma visual. É muito importante atiçar, né, o comando visual, o sentido visual. PDFs de questões separadas por bancas para cada uma das aulas. Para você, por exemplo, sair um concurso dos testes, Sebrasp, FGV, FTC, você vai lá no PDF de questões e faz as questões da sua banca específica para aqueles assuntos. E PDF de resumo, que você pode servir aí como base para que você melhore e construa o seu resumo com base nas suas dificuldades e impressões, para que você consiga revisar de maneira rápida, de maneira sistemática a disciplina. Então, olha só a quantidade de conteúdo só em PDF. Mas não para por aí não. Temos também vídeos. Eu sei que TI
vai requerer muitas vezes que você tenha a explicação falada, a explicação em vídeo do professor, para facilitar o teu entendimento. E não tem nenhum problema se você precisar utilizar os vídeos. Muitos alunos, inclusive aprovados, utilizam os vídeos para fazer o estudo da disciplina de TI. Vídeos de teoria estruturados conforme o tópico da aula, olha só, que tem um casamento entre o PDF e o vídeo. Então, você pode, inclusive, estudar o PDF, e se você tiver algum ponto de dúvida específico naquele PDF, você vai naquele vídeo específico que trata daquele tema. Então, tá separadinho lá, ó. Por exemplo, conceitos preliminares de banco de dados. Você pode vir nessa aula e assistir o blocozinho. Geralmente são 2 blocos. Um bloco de teoria e um bloco de questões específicas daquele tópico. Específicas daquele tema. Então você pode reforçar bem o entendimento. Além disso, vídeos de questões separadas por banca. Questões Sebrasp, FGV, FCC, Sebrae, Vunesp. Para que você foque, por exemplo, na reta final naquela banca específica do seu concurso. E vídeos de revisão com os tópicos principais de cada aula. Então isso aqui você vai ter aqui no TI Total. Além disso, você vai ter os roteiros, como a gente falou. Então, por exemplo, aqui é um roteiro para o TCU, né? Concurso do TCU realizado em 2022. Então você tem quais são as aulas que você deve estudar para aquele edital, inclusive com observações, se é somente alguma seção ou outra que você deve estudar, se deve focar em alguma coisa. Então tem todo o roteiro de estudo para os pós-editais da área fiscal e controle. Beleza? Pessoal, isso aqui é tudo de forma online. Tudo de forma online. Então você pode ver esse material, né? Pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser durante o seu período de acesso. Repetidas vezes. Pode acelerar os vídeos, pode pausar. É no seu tempo. É no seu tempo. Tá? E esse é o TI Total. Esse é o TI Total. Essa é uma opção. Mas eu quero oferecer um pouco mais. E aí eu te dou 2 opções. O que eu apresentei até aqui, pessoal, a gente chama de turma padrão do TI Total. Turma padrão do TI Total. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, você vai na opção turma padrão do TI Total. Beleza? Só que eu vou te dar uma opção que vai além disso. Muitos alunos pedem um contato um pouco mais próximo com o professor. Então, a gente, por exemplo, rodou uma pesquisa, o pessoal disse, eu quero um feedback em relação às dúvidas, um contato mais próximo, acesso ao professor, feedback rápido, um tutor-professor, alguém junto. Então, para isso, a gente incrementa um pouco o TI Total com mais algumas opções. Então, a gente oferece encontros mensais ao vivo via Zoom, para tirar dúvidas, ou seja, você vai poder ligar a sua câmera, ligar o seu microfone e tirar as dúvidas mensalmente, ter um direcionamento ao acompanhamento da disciplina. Grupo exclusivo no Telegram, para você enviar as dúvidas e ter respostas mais rápidas. Vou te dar 2 exemplinhos. Olha, o grupo exclusivo no Telegram. O aluno mandou aqui uma dúvida às 9h52 da manhã. Às 9h53 eu estava lá respondendo a ele. Aí ele veio lá, ó, tempestivo e preciso. O aluno mandou aqui, ó, 23h26. Quando foi 23h28 eu respondi, inclusive, com áudio, porque seria mais fácil de explicar nesse caso. Então a interação, o acesso ao professor bem facilitado. E além disso, encontros ao vivo via Zoom. Então o pessoal pode ligar a câmera e mandar suas dúvidas relativas à disciplina, relativas a algum direcionamento do estudo específico para algum edital. E, inclusive, tirando dúvidas pontuais, dúvidas específicas, de alguns temazinhos que podem, porventura, gerar mais dúvidas, serem mais complexos. Aqui no exemplo da figura, a gente estava falando sobre os axiomas de dependências funcionais, que são mais cobrados na FGV. Então, o pessoal que estava participando tinha dúvidas em relação a esse ponto, e a gente foi tirar essas dúvidas aí. Isso mensalmente. Beleza? Muitos pedem muitas questões, né? Importante fazer questões. E é óbvio que é muito importante fazer questão. E nós temos aí 4.000 questões comentadas separadas por banca, só que também nós temos essa opção que vai com simulados de inéditas. Questõezinhas inéditas elaboradas pelo professor para que você reforce ainda mais o seu estudo de TI. Beleza? Olha só que legal, a interação e muito mais questões. Só que nessa opção eu vou te entregar ainda mais. Eu vou te trazer 3 bônus. Cursos de reta final lançados no período de assinatura. Se a gente fizer algum curso de reta final, né, voltado para algum edital, você vai ter nessa opção esse curso, acesso a esse curso. Ingressos para as revisões finais, durante o período que você assinar o curso, tem total. É a opção que eu vou te dar agora. Todas as revisões que a gente realizar, você vai ter acesso. E o curso completo de NFFD, ou seja, além daqueles 54 assuntos que eu estou te oferecendo na turma padrão, eu vou também
te disponibilizar gratuitamente dessa opção o curso completo de NFE e FD. É um bônus. Pessoal, deixa eu mostrar dois aspectos interessantes, olha só, sobre as revisões finais, né? Como é que funcionam as revisões finais, professor? Vamos ver lá, ó. Olha só a revisão final que a gente realizou no TCU, para o TCU 2022. Zero. Você não sabe quanto é o valor de nulo. Então, dizer que x é igual a nulo, isso aqui vai me retornar um valor unknown. Unknown, né? Desconhecido. Você não sabe o resto dessa comparação. Então, olha só, se eu fizer uma comparação dessa forma, ele não vai me retornar os registros. Ele não vai me retornar linha nenhuma, porque ele não sabe fazer essa comparação. Cuidado, porque ele não dá um erro. Não dá erro de sintaxe. Nós temos questões da FGV que usam essa sistemática e aí te perguntam quantas linhas serão retornadas no resultado. Você vai dizer quantas? Nenhuma. Nenhuma linha. Você não vai dizer que dá erro, não. Não dá erro. Isso aqui, essa comparação não dá erro. Mas legal, legal. Olha só que interessante. A gente fez isso na revisão e quando chegou na prova do TCU caiu uma questão exatamente sobre isso. As revisões servem para aparar as arestas e para tirar as dúvidas finais dos alunos. Veja que a revisão é com interação, é com participação. Você pode abrir ali a sua câmera, o seu áudio e mandar sua dúvida, ou então no próprio chat. E aí a gente responde aquele ponto específico. Nessas revisões, a gente passa pelos principais assuntos da matéria, focado naquele concurso, tentando aí aparar as arestas, né? A remover as lacunas que ainda possam existir no conhecimento. Então são bem legais as revisões. E você que vai para essa opção, você tem acesso a todas essas revisões, inclusive as gravações depois. E sobre o curso de NFE/FD, esse curso, pessoal, né, NFE/FD, foi um tema que começou a ser cobrado aí em alguns concursos de 2018 para cá. E no ano de 2021, alguns alunos, por terem também necessidade de estudar esses assuntos e não ter disponibilidade de material sobre isso, me pediram bastante para elaborar um curso sobre esses temas, né? E aí eu topei o desafio. Foi um desafio muito grande de elaborar material sobre isso, porque são temas realmente bem complicados, são temas, né, meio que da prática do auditor fiscal, e aí por eu ser auditor fiscal, então eu topei o desafio de elaborar esse curso. E os resultados desse curso foram surpreendentes. Nós tivemos, por exemplo, 14 aprovados na Cefaz Espírito Santo e 7 aprovados na Cefaz Alagoas que estudaram por esse curso, os cursos específicos que a gente lançou na época para esse aí. E nós temos, inclusive, o depoimento do Pedro. O Pedro que estudou pelo curso de NFE/FD e foi aprovado na Cefaz Espírito Santo. Vou colocar aí para ver o que ele fala. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, fui aluno do professor Ramon aí durante esse ano, né? Eu fiz o curso de nota fiscal eletrônica e de escrituração fiscal digital. Eu sempre tive muita dificuldade nessa matéria. Minha primeira prova que eu encarei foi Cefaz Alagoas, em 2020, né, no ano passado. Eu tinha me dado muito mal. Quando entrei nos pós-editais esse ano, eu tive que escolher um curso, né? Me indicaram o curso do Ramon. E, enfim, foi a decisão mais acertada possível que eu poderia ter, né? Acabei indo bem nas provas, né? Foi decisivo para minha aprovação. E, enfim, recomendo demais aí todos os cursos do professor. Ele realmente tem uma metodologia excelente. Massa demais! Olha só, galerinha, o Pedro foi aprovado aí na Cefaz, né? Espírito Santo, assim como ele, outros 13 foram aprovados na Cefaz Espírito Santo, nós tínhamos 7 na Cefaz Alagoas. Inclusive o Neurisnaldo, que eu mostrei para vocês no começo, também já elogiou esse curso, inclusive lá no curso de formação da Cefaz Alagoas, depois que ele entrou no concurso, foi fazer o curso de formação, e tá tendo muito mais facilidade de entender os conteúdos depois que estudou com a gente no curso de NFE/FD, embora o curso não seja voltado para a prática, mas sim para acertar a questão de prova. Então, os resultados do curso de NFE/FD também foram bem satisfatórios. E nessa opção que eu vou te apresentar agora, você vai também ter acesso ao curso completo de NFE/FD. Então, pessoal, olha só o que você terá acesso nessa outra opção. Você vai ter os simulados de inéditas, você vai ter encontros mensais ao vivo via Zoom durante 3 meses. Só que para você agora, a terceira turma VIP que nós estamos abrindo, você vai ter 3 meses adicionais. Então você vai ter 6 meses para participar dos encontros ao vivo via Zoom para tirar suas dúvidas. Nós vamos ter grupo exclusivo do Telegram e, além disso, os cursos lançados durante o período de assinatura, os ingressos para a revisão final, você vai poder participar de todos e ter acesso às gravações, e também ao curso completo de NFE e EFD para concursos fiscais. Essa opção eu chamo de turma
VIP. Turma VIP. Então, você tem duas opções aí no TI Total. A turma padrão, que você pode se matricular a qualquer momento. E a turma VIP. Mas a turma VIP, ela tem períodos de inscrições limitados. Por tudo isso que eu falei para vocês, por essa proximidade maior, esse acesso, essa questão de organização da turma, a gente precisa realmente limitar o período de entrada dos alunos. E essa turma VIP agora, a terceira turma VIP, vai de matrícula do dia 4 de abril até o dia 8 de abril. Então veja que você não pode se matricular a qualquer momento. E aí o que é que você tem uma em relação à outra? Nas duas você tem aulas teóricas em PDF, aulas completas em vídeos, 4.000 questões em PDF, vídeo de revisão para cada aula, roteiros de estudos e fórum de tira dúvidas. Além disso, na turma VIP você vai ter o simulado de inéditas, os encontros ao vivo, o grupo exclusivo no Telegram, o curso de reta final, os ingressos para revisões finais e o curso de NFE e EFD. É muita coisa que você leva aí na turma VIP. Beleza? E aí, professor, quanto que custa o TI Total, né? Quanto que custa o TI Total? Galera, olha só. Antes de eu falar de preço, né? Deixa eu te falar, né? Sobre o custo de você não ser aluno do TI Total. O que é que pode acontecer se você não for aluno do TI Total? Você vai de repente estudar por outros materiais, outros professores que estão aí, que eles estão tentando te empurrar a disciplina de forma totalmente técnica, sem te dar nenhum embasamento, sem te dar nenhuma exemplificação, então você não vai conseguir aprender. Materiais aí que não vão te preocupar em te mostrar exemplos para que você consiga visualizar aquelas coisas. Um material escrito ou falado numa linguagem tão complexa, voltada para quem é de TI, que você que não é de TI, por exemplo, não vai conseguir entender. Material que é extenso além do necessário, ou seja, vai muito além daquilo que cai em prova. Ou então, muito raso. Porque, segundo a filosofia, pode-se acreditar que cai em nível mais raso, mas não é assim. Para concursos fiscais e controle, o nível de cobrança é exatamente o mesmo de provas de cargos de TI. Tem um outro ponto também, que são cursos com muitos professores diferentes. Alguns professores dando parte de PDF, parte de videoaula. Você tem 5, 6 professores no único curso. Isso é ruim por quê? Porque prejudica a padronização do seu estudo. Você vai dar uma aula, na outra aula, de repente muda tudo da sistemática. Então você tem um custo de não participar. Um custo de não ser aluno do TI Total. Porque isso reflete o quê? Porque você pode simplesmente ficar frustrado acreditando que você não é capaz de entender TI. Então tem um custo psicológico muito alto. Você vai gastar tempo que você já não tem focando em coisas desnecessárias. Porque às vezes o professor colocou lá para que o material fique maior. Talvez você demore muito mais para ser aprovado. E aí você fique muito tempo nessa vida de concurseiro, que não é uma vida muito grata, ou de concurseiro, né? Que não é uma vida muito grata. E aí você deixa de aproveitar bons momentos com a sua família, com os seus amigos. E até mesmo desista no caminho. Então você tem opções de não deixar isso acontecer com você. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da Raifana. A Raifana foi nossa aluna e fez a prova da Cefaz Pará. E com menos de 3 meses, ela já conseguiu excelentes resultados. Ela já conseguiu 80% da prova de TI da Cefaz Pará. Vou deixar ela falar para vocês. Eu fiz o concurso de auditor fiscal da Cefaz Pará. E TI foi uma disciplina que eu ainda não tinha tido contato com ela. Então eu fiquei muito perdida, não sabia para onde ir. E em janeiro de 2022 eu conheci o professor Ramon, contratei o seu curso. Então eu fiz 8 pontos de 10 estudando TI em apenas 2 meses e meio, pela primeira vez na minha vida, através dos PDFs, das videoaulas e dos esquemas do professor Ramon, que são de excelência. Veja só, pessoal, a Raifana com 2 meses e meio, como ela fala, ela já conseguiu 80% numa prova de TI, o que é um resultado excelentíssimo. Então você ganha tempo na sua preparação. Você estuda de forma mais assertiva. E tempo na vida do concurseiro, na vida de todo mundo é ouro, mas na vida do concurseiro é um diferencial, né? É algo que, se você não otimizar, vai custar a sua aprovação. Então, na verdade, o TI Total, ele não é um custo, ele é um investimento. Mas quanto que é esse investimento que eu vou ter que fazer, professor? Vamos lá. Pessoal, olha só. O investimento na turma VIP, se a gente considerasse os produtos em separado,
As matrículas vão de 4 do 4 a 8 do 4. Se a gente considerar esses produtos separados, curso regular, curso 4.000 questões, simulados inéditas, aulas exclusivas, curso de NFFD, fora os ingressos, são muitos que a gente realiza, revisões finais, já daria 1.972. Na turma padrão, 794. Só que você não vai nem precisar investir isso tudo. Nessa turma VIP, nós vamos ter a oferta por 997. Ou 12 de 99,50. Você pode parcelar em até 12 vezes. Você pode pagar no cartão de crédito, você pode, se for à vista, você pode pagar no boleto, saldo do Hotmart, Pix, débito. Ou pode parcelar no cartão em 12 vezes. E na turma padrão é 597. 12 de 59,58. Isso na sistemática de assinatura anual. Então, durante um ano, você vai ter acesso a todo o material disponível nessas turmas. E, no caso da turma VIP, durante pelo menos 6 meses, você vai ter encontros ao vivo comigo. Além de, lógico, as revisões que forem realizadas durante todo o ano, que você tem acesso, você vai poder participar. Então, esse é o investimento necessário para você destravar o seu estudo de TI. E, logicamente, pessoal, você tem uma garantia. Uma garantia de 7 dias após a confirmação do seu pagamento. Você pode, então, entrar e, se de repente, por algum motivo, você não gostar, você pode pedir reembolso, pode pedir devolução. E a gente, sem questionar, faz a sua devolução. A gente só quer realmente quem goste, quem esteja comprometido a seguir o rumo com a gente, tá? Então, dito tudo isso, eu vou dizer que você tem 3 caminhos para ir bem aí nas provas de TI para concursos fiscais. Controle. Você tem 3 caminhos. Primeiro caminho é você simplesmente fingir que você não viu essa oportunidade que eu estou te apresentando. Pode fingir, esquecer, seguir sua vida normal. 2, segunda opção. Você pode continuar seguindo aí os métodos não eficazes. Os métodos que não te levam verdadeiramente ao resultado. Ou que pelo menos vão te fazer gastar infinitamente mais tempo para que você chegue ao mesmo lugar. E terceira opção, investir no TI Total. É o método que gera resultados. É o método que verdadeiramente vai te levar para mais próximo da tua aprovação, que você vai conseguir acertar as questões que você precisa de TI para a sua prova. Seja para gabaritar a prova, ou seja para conseguir aquela nota necessária para, estar dentro das vagas do concurso. Eu te recomendo essa opção. E para você vir fazer parte do TI Total, é só você clicar aqui embaixo e fazer a sua matrícula. Te espero, então. Vamos juntos rumo à aprovação.